Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 10 de fevereiro. Agora na Espanha são 9 horas e 44 minutos. No Brasil, 5 e 44 da manhã. Eu já vou começar cedo porque a BTC foi selvagem essa madrugada. Eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Depois de toda essa violência, vocês vejam que essa agulhada aqui desse último candle aqui no 4 horas, a gente chegou a fazer a mínima em 21.622. Agora a gente está desenhando um belíssimo engolfamento que vai redundar no retorno, como num efeito elástico, em direção ao patamar de 23 mil, que é onde está a VWAP semanal. Se a gente mudar o time frame de 4 horas para 2 horas, já tem dois candles compradores aqui voando em direção ao patamar de 23 mil. É para lá que a gente vai. Gente, tem muito analista dando conta de que a BTC teria sofrido uma inversão de tendência. Toda vez que vocês ficarem em dúvida em relação à tendência no curto médio prazo da BTC, vocês devem subir um time frame para cima. Então vamos lá para o semanal, não, agora eu vou pular para o mensal. Vejam a inércia do movimento comprador no mensal. A gente está no segundo candle comprador no mensal. Esse candle que está se desenhando aqui em fevereiro, gente, não tenham dúvidas. A gente só vai parar aqui no patamar de 28 mil dólares, que é onde está a VWAP, a mediana do canal de Keltner. A gente está voando em direção a 28 mil. Como a inércia movimentacional é muito grande, é muitíssimo provável que a gente vai agulhar para 30, 31 mil e o corpo real desse candle comprador, esse de fevereiro, no máximo de março, trave aqui no patamar de 28.600, 28.700, que é onde está a mediana do canal de Keltner aqui no mensal. Se a gente diminuir para o semanal, agora eu estou no mensal, agora eu vou diminuir para o semanal. Olha a bizarrice, a gente na verdade encostou aqui na linha superior do canal de Keltner no semanal. Então não há nenhuma inversão de tendência. A nossa parada nessa pernada é 30 mil, que é onde está essa congestão. É muito ruído diante de uma obviedade. No intraday, a BTC está um pouquinho transtornada, mas não deixa de estar um reloginho também. A gente protagonizou um belo martelo aqui naquela agulhada no meio da madrugada. Chegamos a fazer a mínima em 21.622, mas rapidamente a BTC fez o corpo real retornar para cima da penúltima lower e aí buscou a VWAP e agora está ali acumulando para explodir em direção ao patamar da VWAP de ontem, que está lá em 22.700 e tal. É para lá que a gente está indo no gráfico diário. A violência dessa corretiva, que agora fica mais claro, ou é uma onda 2 ou é uma onda 4. Na minha leitura, ficou muito clara a movimentação da BTC. Na verdade, a gente fez uma onda 2. Isso aqui tudo, na verdade, foi uma grande onda 1 que levou a BTC para o topo do dia 2 de fevereiro, em 24.255. Foi só uma onda 1. Então, vou até refazer a contagem. Lembrando que a sequência ondulacional de Elliott pertence à seara da análise técnica subjetiva. Dependendo do time frame usado e da ótica do analista, a gente pode estar numa onda 2 ou numa onda 4, mas eu tenho para mim que a gente está numa onda 2. No final está sendo o desdobramento sequencial das ondas de Elliott. A gente fez uma onda 1 até 24.255, alcançada no dia 2 de fevereiro, uma onda 2 agressiva, que furou inclusive de cima para baixo a linha superior da nuvem na projeção. Agora a gente vai se desdobrar numa onda 3, que vai buscar essa congestão aqui próxima de 30 mil. Pode bater até 31, 32, mas o corpo real vai travar lá no mensal, na mediana do canal de Keltner. Deixa eu botar no mensal aqui para vocês verem. Olha aqui. No mensal, o corpo real vai travar aqui em 28 e tal, que é justamente a coincidência com esse target final da nossa onda 3. Então aqui vai ser a 2, aqui vai ser a 3, depois a gente vai se desdobrar na 4, aí de 30 vai cair para 28, talvez 27. Muito analista vai dizer que é o fim do mundo, os cavaleiros do apocalipse vão ganhar musculatura,
Aí quando a quantidade de short estiver bizarra, eles serão liquidados porque ela vai explodir em direção a essa camada congestional aqui, na altura de 45 mil dólares. É essa movimentação que a BTC vai ostentar. Na seara fática, um alto comissário da SEC repreendeu a própria agência reguladora de valores mobiliários norte-americano porque ela está reprimindo o stake junto a CeFIs, as grandes exchanges centralizadas, e vai acabar empurrando esses usuários a forceps em direção às redes, em direção ao stake, promovido diretamente nas blockchains. E aí sim que a SEC não vai ter nenhum controle sobre o que os usuários estarão fazendo. Na verdade, é preciso regulamentar e não reprimir dessa maneira. E o que aconteceu com a Kraken é que ela sofreu uma mega investida fiscalizatória da SEC, acabou pagando uma multa de 30 milhões de dólares e encerrou o imbróglio administrativo punitivo que a SEC tinha startado contra ela. O fato é que todos esses usuários serão empurrados a forceps para as redes. O que a comunidade cripto está desconfiando é que os bancos abriram o olho, colocaram um olho grande nos ganhos das CeFIs em relação ao stake. Para quem não sabe, eu faço staking dentro da rede Polygon Matic, que é feito através da rede Ethereum, já que a Matic é uma segunda camada de validação. Eu faço staking dentro da rede Polkadot, dentro da rede Kusama. Se eu fizesse o mesmo stake lá na Binance, eu receberia menos da metade do que eu recebo fazendo diretamente na rede. Aí os bancos colocaram o olho grande nos ganhos da Kraken, nos ganhos da Binance, que elas ficam com mais da metade do produto do stake, e agora eles estão reprimindo essas corporações empresariais, porque é muito provável que a SEC vai dizer que ofertar serviços de stake centralizados vai ser uma atividade própria de instituição financeira. Tem muita gente desconfiada de que daqui a pouco a BlackRock vai ser a maior provedora de stake na rede. Só que enquanto isso não acontece, vocês podem ter certeza que a quantidade de public addresses ativos nas redes vai explodir. E o que aconteceu com a Lido Finance, que oferece serviço de stake diretamente DEX na rede, justamente para quem não tem as 32 ETHs e nem tem conhecimento para rodar um node na Ethereum Virtual Machine. Ela explodiu, a demanda por stake na Lido Finance explodiu, justamente porque simplesmente o sujeito joga as ETHs ali, recebe um recibo de ETH, que é o STETH, e fica recebendo a remuneração em ETH sem ter nenhum conhecimento de como rodar um node na rede Ethereum. Ou seja, as pessoas estão sendo empurradas a forceps para as redes. Isso é muito bom para o desenvolvimento da blockchain como um todo, mas o mercado está desconfiado que os bancos colocaram olho grande nos ganhos do staking ofertado pela Kraken, pelas CeFIs, pela Binance. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, o deputado republicano pelo Alabama, Mike Rogers, que preside a comitê do Serviço Armamentista Norte-Americano, o comitê na Câmara Federal Norte-Americana, que é responsável pela regulação armamentista nos Estados Unidos, está prometendo expulsar de todos os produtos relacionados à defesa norte-americana e à produção de armas da cadeia de suprimento, tudo que tenha relação com a China. Produtos e materiais de origem chinesa serão banidos da cadeia de suprimento de defesa dos Estados Unidos e de produção de armas. E o balão chinês tinha, sim, peças de fabricação ocidental. O balão que era capaz de interceptar sinais de telecomunicação agora gerou uma crise diplomática e militar entre China e os Estados Unidos, que acabou por cancelar a visita do Antony Blinken a Pequim. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E aos poucos o Elon Musk vai mostrando ao mundo que vai transformar o Twitter no primeiro metaverso full operacional do planeta. Várias modificações pontuais estão dando conta
de que em algum momento o usuário do Twitter vai colocar o óculos VR e aquilo sim vai se transformar no primeiro metaverso rodando também na Web3 do planeta. O Elon Musk, quando ele desce pro Play, normalmente ele não desce para brincar, ele desce para agredir. E, gente, o número de mortos no terremoto que atingiu Turquia e Síria passa de 20 mil. A cada hora que passa, fica mais remota a possibilidade de se encontrar sobreviventes. Esperamos, sinceramente, que as equipes de resgate não desistam e que encontrem mais sobreviventes. Gente, a BTC segue acumulando no gráfico de 2 horas aqui ancorado na nossa banda de VWAP semanal. A gente está migrando forte em direção ao patamar de 30 mil dólares, que é onde está a VWAP semanal. No gráfico de 4 horas a gente está desenhando um belíssimo engolfamento. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.